Você buscou e aqui está o dossiê sobre Karl Marx, o camarada do diabo. Marx, que na juventude escrevia poemas para Jesus Cristo, de repente, nesta mesma fase da vida, de forma inexplicável, sofre uma metamorfose e passa a exaltar o diabo em versos e prosas. Este é o canal Portais Eternos. Neste vídeo você irá acompanhar um Karl Marx apóstata, obscuro, antagônico e diabólico. Uma mente que se rendeu aos propósitos das trevas, tornando-se num verdadeiro camarada do diabo. Karl Marx, que é considerado o pai do comunismo. Foi filósofo, economista e sociólogo. Seus pensamentos nortearam a sociedade no século XX. Nasceu no dia 5 de maio de 1818 em Treveris, na antiga Prússia. Foi o terceiro de 9 filhos de uma família de origem judaica de classe média. Estudou Direito e Filosofia nas universidades de Bona e Berlim. Casou-se com a crítica de teatro e ativista política alemã Jenny von Westphalen em 1843, com a qual teve 7 filhos, porém apenas 3 sobreviveram à idade adulta. Marx também teve um filho, fruto de uma relação extraconjugal com a sua empregada Helena Demuth. 2 filhas de Marx cometeram suicídio na idade adulta. Ele faleceu no dia 14 de março de 1883, em consequência de problemas de saúde, como a bronquite e pleurisia. Foi enterrado na condição de apátrida, no cemitério de Highgate, em Londres. A Bíblia diz que muitos se apresentam como anticristos. Com certeza Karl Marx é um destes. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Eu citei a primeira carta de João no capítulo 2 e versículo 18. Há algumas biografias sobre Marx. Essas biografias já foram publicadas até mesmo em universidades e trazem estudos sobre a vida desse sociólogo. Como, por exemplo, Era Karl Marx um satanista, de Richard Wurmbrand, The Devil and Karl Marx, de Paul Kengor, e também Marx, livro que foi escrito por Robert Payne. Estas biografias vão nos nortear e vão embasar os assuntos que vamos tratar. Em primeiro lugar, sobre Karl Marx. O que vai intrigar muitos agora é que Marx era cristão e ainda menino já era batizado. Ele acreditava em Deus e de fato escreveu sobre Deus. Veja o texto que ele escreveu quando ainda era bem jovem. A união dos fiéis com Cristo. Um trecho desse poema diz: através do amor de Cristo, voltamos nossos corações ao mesmo tempo para nossos irmãos que intimamente são ligados a nós e pelos quais ele deu-se a si mesmo em sacrifício. Então, claramente Marx acreditava em Cristo. Nós podemos ter um mundo em que todos somos irmãos. Ele continua dizendo: a própria religião ensina-nos que o ideal que todos lutam para alcançar sacrificou a si próprio pela humanidade, e quem ousará contradizer tal afirmação? Se escolhemos a posição na qual podemos realizar o máximo por ele, então não poderemos nunca ser esmagados pelas responsabilidades, porque elas são apenas sacrifícios feitos em favor de todos. Nesta afirmação, Marx dá a entender que Cristo é o ideal a ser buscado, conforme ele aprendeu com a religião, e que esse ideal, Cristo, morreu por todos nós. Lembremos que o camarada do diabo começou como um crente cristão. Quando terminou o ginásio, foi feita a seguinte anotação em seu certificado sobre o seu conhecimento religioso. Seu conhecimento da fé e moral cristã é bastante claro e bem fundamentado. Até certo ponto, conhece bem a história da igreja cristã. Logo após ter obtido esse certificado, algo misterioso aconteceu em sua vida. Muito antes de ter adquirido convicções socialistas, no ano de 1841, através de Moses Hess, ele já se tornara profunda e veementemente antirreligioso. De crente em Cristo, começa a se tornar um verdadeiro camarada do diabo. A Bíblia demonstra claramente no livro de Mateus, no capítulo 6 e versículo 24, que quem serve a Cristo naturalmente será inimigo de Satanás. O contrário também é verdadeiro. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Mateus capítulo 6, versículo 24. Neste outro poema, Marx escreve: desejo vingar-me de aquele que governa lá em cima. Qual o motivo dele querer se vingar de Deus? Ele pertencia a uma família de classe média. Nunca passou fome ou necessidade durante a sua juventude. Por que tanto ressentimento contra Deus? Marx escreve um poema que se chama Invocação de Alguém em Desespero.
Nele registrou as seguintes palavras: assim um Deus tirou de mim tudo na maldição e suplício do destino. Todos os seus mundos foram-se sem retorno. Nada me restou a não ser a vingança. Meu desejo é construir um trono. Seu topo seria frio e gigantesco. Sua fortaleza seria o medo sobre-humano e a negra dor seria seu general. Quem olhar para ele com olhar som voltará, mortalmente pálido e silencioso, arrebatado por cega e fria morte. Possa sua felicidade preparar-lhe o seu túmulo. Incrível como a narrativa deste poema se assemelha com a queda de Lúcifer, que está registrada na Bíblia Sagrada, no livro de Isaías, no capítulo 14, nos versículos do 13 ao 19. Veja. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão, e dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Que punha o mundo como deserto, e assolava suas cidades? Que não abria a casa de seus cativos? Todos os reis das nações, todos eles, jazem com honra, cada um na sua morada. Porém, tu és lançado da tua sepultura, como um renovo abominável, como as vestes dos que foram mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como um cadáver pisado. Marx escreveu que um Deus tirou tudo dele, e que teria o desejo de construir um trono para si. Já a narrativa bíblica citada diz que Satanás intentou estabelecer um trono acima de Deus, e a consequência desse plano foi a perda de tudo que ele tinha, pois foi expulso do céu o convívio na morada celestial. A semelhança entre as ideias centrais dos textos não pode ser apenas uma mera coincidência. O diabo influenciava sim os escritos de seu camarada Karl Marx. Mas por que Marx deseja tal trono? A resposta é encontrada em um drama pouco conhecido, que ele compôs também durante seus anos de estudante por volta de seus 18 anos de idade. Chama-se Ulanen. Para explicar esse título, é necessário fazer uma explanação sobre o culto satânico. Existe uma igreja de Satanás. Um de seus rituais é a missa negra, que um sacerdote satânico oficia à meia-noite. Velas negras são colocadas no castiçal, de cabeça para baixo. O sacerdote veste-se com roupas adornadas, porém do avesso, ele diz tudo o que está indicado no livro de orações, porém lê do fim para o início. Os nomes santos de Deus, Jesus e Maria, são lidos inversamente. É colocado um crucifixo de cabeça para baixo, ou então pisoteado. O corpo de uma mulher nua serve como altar. Uma hóstia consagrada roubada de alguma igreja é marcada com o nome de Satanás, e é usada para uma imitação de comunhão. Uma Bíblia é queimada durante a missa negra. Todos os presentes comprometem-se a cometer os 7 pecados capitais, enumerados nos catecismos católicos, e a nunca praticar qualquer bem. Segue-se uma orgia. A adoração ao diabo é muito antiga. Basta lermos o que está escrito em Deuteronômio capítulo 32 e versículo 17. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. Aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. Veja-se também que o rei Jeroboão de Israel constituiu sacerdotes para os demônios, como narra o texto de 2 Crônicas no capítulo 11 e no versículo 15. E ele constituiu para si sacerdotes, para os altos, para os demônios e para os bezerros que fizera. Agora sim, podemos entender o sentido do nome Ulanen. É uma inversão do nome Emanuel, ou seja, um anagrama. A Bíblia atribui o nome Emanuel a Jesus, conforme está escrito no livro de Mateus capítulo 1 e versículo 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Tais inversões de nomes são consideradas eficazes na magia negra. Somente poderemos compreender o drama Ulanen se ouvirmos primeiro a estranha confissão feita por Marx em um poema intitulado Violinista, mais tarde declamado tanto por ele como pelos seus seguidores. Os vapores infernais elevam-se e enchem o cérebro, até que eu enlouqueça e meu coração seja totalmente mudado. Vê esta espada? O príncipe das trevas vendeu-a para mim. É sabido que nos rituais de iniciação superior dos cultos satânicos é vendido ao candidato uma espada encantada que assegura o sucesso. Ele paga por ela, assinando com o sangue tirado dos pulsos, um pacto segundo o qual sua alma pertencerá a Satanás após a morte. Agora sim, vamos a uma citação do drama Ulanen.
pois ele marca o compasso e dá os sinais. Cada vez mais ousado, eu me entrego à dança da morte. Eles também são Olonen. Este nome ressoa fortemente como a morte, suando até morrer em vil rastejo. Pare! Agora o agarrei. Ergue-se da minha alma tão claro como o ar, tão forte como meus próprios ossos. Contudo, os meus braços são possuídos de força para agarrar e triturar você. Você aqui se refere à humanidade personificada, com a força de um furacão. Enquanto para nós ambos, o abismo se abre nas trevas. Você afundará, e eu seguirei gargalhando, sussurrando em seus ouvidos. Desça, venha comigo, amigo. A Bíblia que Marx estudou nos seus anos de colégio e que ele conhecia bastante bem na idade madura, diz que o diabo será amarrado por um anjo e lançado no abismo. Basta ler Apocalipse capítulo 20, versículo 3. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Marx, a exemplo de seu camarada, deseja arrastar toda a humanidade para o abismo. É razoável esperar-se que um jovem estudante nutra como sonho de sua vida a visão da humanidade entrando no abismo das trevas? O poema prossegue, e quando vai chegando a hora da morte de Olonen, ele disse assim: Arruinado, arruinado meu tempo se esgotou, o relógio parou, a casa do pigmeu se desmoronou, breve apertaria a eternidade ao peito, em breve bradarei gigantescas maldições sobre a humanidade. Recorremos novamente à Bíblia, e sobre o tempo se esgotar para acessarmos a eternidade de salvação ou de perdição. Vemos que em breve Satanás irá intensificar suas atividades, em razão do desespero final. Vejamos Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Sim, o Lúcifer trabalha com a ajuda de seus missionários para agregar o maior número de condenados possível. Acredite, ele tem prazer nisto, e missionários como Marx também. Marx admirava as palavras de Mefistófeles, personagem do poema Fausto. Fausto é um poema trágico do escritor Johann Wolfgang von Goethe. É considerado uma das grandes obras-primas da literatura alemã. Sua primeira versão foi escrita em 1775. O poema conta a saga de Henrique Fausto, um homem que é extremamente inteligente, mas ainda não possui tudo aquilo que quer. Ele permanece insatisfeito até o dia em que conhece um demônio chamado Mefistófeles. Após fazerem um acordo, Fausto acaba vendendo a própria alma, a troco de ver seus desejos realizados. Mefistófeles é um personagem da Idade Média, conhecido como uma das encarnações do mal, aliado de Lúcifer na captura de almas inocentes através da sedução, encanto e roubo de corpos humanos atraentes. Aos fãs de cinema, é oportuno fazer um parênteses aqui. No filme Motoqueiro Fantasma, o personagem Johnny Blaze é seduzido a fazer um pacto com Mefistófeles, em troca da cura do câncer de seu pai. Ele pode ter a minha alma, mas não tem o meu espírito. É essa figura demoníaca, Mefistófeles, que Marx tanto admirava. No poema Mefistófeles diz: tudo que existe é digno de ser destruído. As fontes de inspiração de Marx estavam longe daquela da qual ele bebeu. Ele supera o pensamento ateu. Marx, na verdade, parece se revelar um antideus, pois se apresentou como alguém que quer destruir sistemas. Marx tinha uma mente atormentada por demônios. Ele disse: a eternidade, ela é nossa eterna mágoa. Alguém que detestava a eternidade parece se assemelhar aos demônios de Gadara em Mateus 8, versículo 29, os quais não queriam a presença de Jesus e, consequentemente, o juízo eterno. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Satanás, os demônios e também Marx odeiam a eternidade, pois nela está a condenação eterna. O lago de fogo e enxofre será o destino final daqueles que desprezam o Deus Criador. Richard Umbran diz que Marx é o porta-voz de Satanás, quando ele declara: desejo vingar-me daquele que governa lá em cima. Esclarecendo um pouco mais sobre Olonen, é importante dizer que foi uma peça teatral em versos, porém inacabada, escrita por Karl Marx em 1839. A peça é mencionada por Marx numa carta a seu pai. Vejam só que ele escreve: se existe algo que devora, pulo para ser engolido, embora deixando o mundo em ruínas. Este mundo que se avoluma entre mim e o abismo, eu o reduzirei a pedaços com as minhas contínuas maldições. Lançarei meus braços ao redor da sua rude realidade. Abraçando-me, o mundo passará silenciosamente, e então mergulhará no nada absoluto, morto, sem qualquer vida.
Isso seria realmente viver. Aqui ele escreve sobre o abismo, fala de deixar o mundo em ruínas e ao final celebra aquilo que sua ideologia, na verdade, representa, que é a morte. Outro poema escrito por Marx, cujo título é A Donzela Pálida. Olha o que ele escreveu. Assim que eu perdi o direito ao céu, sei disso perfeitamente. Minha alma, outrora fiel a Deus, está destinada ao inferno. A impressão que se tem desses textos é que o próprio Satanás inspira Marx. Em Ezequiel capítulo 28, versículo 16, a Bíblia relata a queda do diabo. E no texto antes mencionado é exatamente esta certeza que Marx descreve, ou seja, a perda do direito de morar no céu em razão da sua infidelidade. Confira a passagem bíblica. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste, por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer ao querubim cobridor do meio das pedras afogueadas. Um jovem que abandonou a fé parece se tornar no próprio escrivão do capeta, o qual parece sussurrar-lhe ao ouvido. Parece que as pessoas que cercavam Marx também percebiam esse lado obscuro nele. Edgar, filho de Marx, enviou uma carta ao pai em 31 de março de 1854, com os seguintes dizeres iniciais: Meu querido diabo. Isso está registrado por Werner Blumenberg em seu livro Karl Marx, Uma História Ilustrada. Blumenberg cita uma carta escrita pelo pai de Marx a seu filho em 2 de março de 1837. O seu progresso, a preciosa segurança de ver seu nome tornar-se um dia muito famoso e o seu bem-estar material não são os únicos desejos do meu coração. Estas foram ilusões que alimentei por longo tempo, mas posso assegurar-lhe que a sua realização não me teria tornado feliz. Somente se o seu coração permanecer puro e humano, e se nenhum demônio for capaz de afastar seu coração dos melhores sentimentos, somente então eu serei feliz. O que despertou no pai de Marx o medo da influência demoníaca sobre o filho, que até então fora um cristão confesso. O parceiro de Marx, Friedrich Engels, declarou o seguinte a respeito de Marx: Estende os braços no ar, o punho perverso está cerrado, ele se enfurece sem cessar, como se 10.000 demônios fossem agarrá-lo pelos cabelos. A fúria de Marx ele a comparou como se 10.000 demônios agarrassem pelos cabelos, palavras de alguém que conviveu e criou ideologias em parceria com Marx. Em 2020, o Dr. Paul Kengor escreveu um livro, O Diabo e Marx, A Longa Marcha de Morte, Engano e Infiltração do Comunismo. Ele diz no livro que Marx era tirano, racista, misógino e odiava Deus e queria ver o mundo queimar até o fim. Em 1849, depois que publicaram o Manifesto Comunista, ele foi expulso da casa que ele morava por não pagar aluguel. O dono da casa disse que ele era terrível e estava cansado das maldades. Daí o Paul Kengor diz, na verdade é que Marx bebeu demais, fumou demais e sempre viveu às custas dos outros. A esposa dele, Jenny, sofreu tanto no casamento que quis morrer. Muitas vezes quis tirar a vida, a exemplo de suas 2 filhas. Como disse, Marx morreu em 14 de março de 1883, aos 64 anos. Ele foi enterrado num cemitério chamado de Highgate, em Londres. Detalhe que este cemitério é considerado em centro de satanismo até hoje. Um número considerável de pessoas que nasceram depois da década de 80 creem no marxismo, e assim que aceitam esta doutrina e deixam de acreditar em Deus. Esta batalha não é só política, filosófica, cultural ou ideológica, mas sim também e principalmente uma batalha espiritual. No Manifesto Comunista, Marx deixa bem claro que ele quer acabar com as verdades eternas. Para o cristão, a existência de Deus é uma verdade eterna. Veja um trecho do Manifesto Comunista. Já o comunismo quer abolir as verdades eternas, abolir todas as religiões e toda a moralidade, em vez de apenas tentar configurá-las de novo. Um dos lemas comunistas é expulsar os capitalistas da terra e Deus do céu. Onde esta doutrina avançou, a liberdade religiosa foi extinta e pregadores foram presos. O marxismo promove a divisão. Deixou quase 100 milhões de pessoas mortas por onde passou. Eles querem um mundo de paz sem um príncipe da paz, sem Jesus. O livro negro do comunismo, de Stéphane Courtois, estima que só no século XX o comunismo assassinou na América Latina 150.000 pessoas. Na Europa Oriental, 1 milhão de pessoas. No Vietnã, 1 milhão de pessoas. Assassinou na África 1.700.000 pessoas. No Camboja, 2 milhões de pessoas.
Na Coreia do Norte também 2 milhões de pessoas, e na China o comunismo assassinou 65 milhões de pessoas. Já na Rússia, a ideologia comunista assassinou mais de 50 milhões de pessoas. Os camaradas costumam fazer coisas em comum. Do contrário, não seriam camaradas. Marx pregou ideologias que produzem até os dias de hoje muitas mortes. Tem seguido à risca o passatempo preferido de seu camarada Lúcifer, conforme descrito no livro de João, no capítulo de 10, no versículo também de número 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Você que acompanhou este conteúdo até o final, não se omita. Compartilhe este vídeo para o máximo de pessoas, pois o comunismo não deu certo em lugar nenhum. Não será na nossa nação que ele será instalado. Deus livre o Brasil dessa desgraça ideológica. Inscreva-se no canal para acompanhar mais dossiês sobre personalidades da história mundial.